Bem-vindos a mais uma aula. Dessa vez vamos dar continuidade à matéria que nós estávamos estudando. Vocês vão perceber que é um vídeo sequencial, um vídeo que não terá edição, porque tem que ser um vídeo como se fosse uma sala de aula. Então é um vídeo que você vai ter aí todas as anotações, porém não vai ser um vídeo editado, não vai ser um vídeo de estúdio. Por mais que eu esteja fazendo em estúdio, mas eu quero que você se sinta à vontade, que ocorra as nossas interferências, que ocorra tudo que pode acontecer em uma sala de aula presencial. Eu quero que você tenha isso também, para você se sentir menos robotizado, até porque eu não dou conta de dar aula robotizado, ficar naquela coisa de falar bonitinho, depois faz um corte. Não quero isso. Não quero isso no meu produto, não quero isso no meu vídeo, não quero isso na minha aula, não quero isso para você, tá bom? Hoje nós vamos falar um tema muito interessante, que é a respeito da improcedência liminar do pedido. Fazendo uma sequência dentro do procedimento comum, passa-se da petição inicial, vai para os pedidos, vai para o indeferimento da petição inicial, depois cai na improcedência liminar do pedido, que é uma das situações em que o juiz pode fazer dentro da sua admissibilidade. Então, quando o juiz recebe a petição inicial, nós podemos pensar o seguinte: primeiro, ele pode fazer uma admissibilidade positiva, determinando a citação do réu para comparecer à audiência de conciliação ou mediação, caso tenha sido designada. Ele pode também fazer um despacho, uma admissibilidade ou um despacho negativo, determinando que se proceda com a emenda da petição inicial, conforme o artigo 321. É interessante lembrar o seguinte: o 321, quando fala para complementar ou emendar, tem que indicar de forma precisa, senhor juiz, aquilo que deve ser complementado, aquilo que deve ser emendado na petição inicial. Havendo a emenda da petição inicial de forma incorreta ou não acontecendo a emenda da petição inicial, nós poderemos ter mais duas situações. A primeira é o indeferimento da petição inicial, artigos 330 e 331 do CPC. E a segunda é a improcedência liminar do pedido, que está no artigo 332. Quero que você lembre o seguinte: todo processo ele sempre caminha para frente, ele sempre caminha para uma solução jurisdicional. Dentro dessa gama de atos processuais, nós vamos nos deparar com um ato processual que pode impedir que a ação em si, não a petição, mas a ação em si, ela continue, que é a improcedência liminar do pedido. O artigo 332 diz o seguinte: se não for situação que dependa da fase instrutória, se não for ação que dependa da fase instrutória, o juiz vai dispensar a citação do réu e julgará improcedente liminarmente o pedido. Ou seja, para poder julgar de forma improcedente imediatamente o pedido, quando a gente fala dessa expressão liminarmente, improcedência liminar do pedido, quer dizer o seguinte: que essa improcedência ela vai ser de forma imediata, sem haver a triangularização processual com a citação do réu. É isso que quer dizer. Significa dizer que eu não vou precisar que o réu manifeste o seu contraditório, porque o próprio CPC já me diz que o seu pedido, autor, ele necessariamente deverá ser julgado improcedente lá no final. Tanto é que o artigo 332, ele elenca 4 incisos onde trazem todas as situações em que haverá o julgamento de improcedência liminar. Mas ele coloca um requisito. O artigo 332 ele fala o seguinte: olha, só vai ter o julgamento de improcedência liminar do pedido quando for dispensada a fase instrutória. O que quer dizer? Se a ação traz um direito que dependa da fase instrutória, que vai acontecer depois ali da fase saneadora, o juiz não vai poder julgar, o pedido de forma liminarmente procedente. O juiz necessariamente deverá citar o réu para que o processo tramite. Nem que ele faça uma extinção
do processo depois da citação do réu, depois da audiência de conciliação, nem que ele julgue conforme o estado do processo, mas ele precisa, nesse caso, se houver necessidade de fase instrutória, de prosseguir com a demanda. Vou precisar da triangularização processual, vou precisar do contraditório do réu. O artigo 332 é claro. Então ele vai dizer o seguinte, olha, quando o juiz se deparar lá na admissibilidade, petição inicial, a petição inicial vai para o juiz fazer a sua admissibilidade. Não é caso de admissibilidade para citação, não é caso de admissibilidade para negativa para emenda da petição inicial, não é caso de indeferimento da petição inicial, mas é caso para improcedência liminar do pedido. O que o juiz vai verificar? Se nos pedidos que o autor contenha, que o autor contém na petição inicial, ele vai verificar o seguinte: o pedido é contrário à súmula do STF ou do STJ, o pedido é contrário a acórdão do STF ou STJ referente à resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência, o pedido é contrário à súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Se for, aí ele vai dispensar a citação do réu para proceder com esse julgamento de improcedência liminar do pedido. E improcedência, vou repetir novamente, improcedência, porque não existe caso no CPC de procedência liminar do pedido. Seria a mesma coisa de protocolar a petição inicial e já sair dali com a sentença de procedência, já podendo fazer o cumprimento dela, exigindo o cumprimento da obrigação mediante penhora ou pagamento forçado do executado, no caso. Então, acontecendo uma das 4 situações que o CPC traz no artigo 332, pode acontecer o julgamento da improcedência liminar do pedido. E detalhe, eu quero que você preste bastante atenção também, que o juiz, caso verifique a ocorrência de prescrição ou decadência, ele também pode fazer o julgamento de improcedência liminar do pedido. Interessante que a decadência e a prescrição não são matérias que são tratadas em preliminar de contestação, porque elas não estão no rol do artigo 337 do CPC. Essa é a dinâmica do julgamento de improcedência liminar do pedido. E tem alguns outros detalhes que são detalhes que carregam mais carga de conteúdo que pode ser cobrado numa prova ou pode exigir conhecimento literalmente prático para poder manifestar. A improcedência liminar do pedido do artigo 332 é uma das poucas exceções ou um dos poucos casos em que o CPC admite o juízo de retratação pelo juiz. Como é que vai acontecer? Ocorrendo a sentença onde há o julgamento da improcedência liminar do pedido, o autor, caso queira, pode apresentar o recurso de apelação. Recurso de apelação que está no artigo 1009 do CPC. Caput do artigo 1009 é muito fácil. Da sentença cabe apelação. Ponto. Ele pode apresentar esse recurso no prazo de 15 dias. Apresentado o recurso de apelação, o juiz tem um prazo de 5 dias para exercer a sua retratação. Essa retratação nada mais é do que o juiz verificar que realmente não é situação de improcedência liminar do pedido, voltar na sua sentença, determinar a citação do réu para que compareça na audiência de conciliação ou mediação, caso tenha sido designada, ou para citar o réu, para que ele possa exercer o seu contraditório mediante a sua manifestação em contestação, com reconvenção ou apenas reconvenção. Então ele pode exercer o juízo de retratação, que é justamente isso, verificar que houve incongruência e determinar a citação do réu. É interessante notar mais ainda que esse juízo de retratação em nada se confunde com as hipóteses em que o juiz pode corrigir a sentença de ofício. Então o que é que eu quero dizer? Só vai acontecer juízo de retratação quando houver a apelação feita pelo autor. O juiz não pode retratar de ofício. O que ele pode fazer de ofício na sentença é corrigir erro material ou corrigir erro de cálculo. Isso ele pode fazer de ofício. Retratar não.
Retratar, ele depende da manifestação do autor, da parte interessada na sua retratação, porque nós temos que lembrar o seguinte, que se ele retratar de ofício, ele sai da sua imparcialidade, ele sai da sua inércia. E a gente sabe que a parte bem no comecinho do CPC fala que o processo inicia-se pela parte interessada e desenvolve por impulso oficial. Porém, há casos e situações para a prática de atos processuais que o juiz depende da provocação da parte, e a retratação é uma delas. Então, se cair numa prova falando assim, o juiz pode retratar de ofício, pode marcar que não pode retratar de ofício. Ele vai depender da provocação, e essa provocação será por recurso de apelação, que deve ser apresentado no prazo de 15 dias. Outro detalhe interessante também a respeito da improcedência liminar do pedido: quando há recurso de apelação, não há retratação, portanto, o juiz ele tem que possibilitar que a parte contrária, no caso requerido, tenha o direito ao contraditório e à ampla defesa referente àquele recurso de apelação. E quando é improcedência liminar do pedido, o juiz vai determinar a citação do réu, para que ele possa apresentar, caso queira, as suas contrarrazões. E por que não é intimação do réu? Porque o réu não foi citado ainda. O ato que traz o réu ou o terceiro para o processo chama-se citação. Como não houve citação, porque houve a improcedência liminar do pedido, porque o caput diz que ele vai dispensar a citação do réu para poder fazer isso, para apresentar contrarrazões ele precisa fazer esse ato de chamamento do réu. Por isso que ele vai ser citado. Caso o autor não apresente a apelação, o juiz intimará o réu, ou seja, dará ciência que aconteceu aquele ato processual, que aconteceu aquela manifestação processual, para que, ciente daquela manifestação processual e eventualmente haja um novo ajuizamento da mesma ação pelo autor, o réu possa alegar a coisa julgada. Porque aí, no caso, nós teremos uma coisa julgada, tanto material quanto formal. Se a gente parar para pensar, se há improcedência liminar do pedido, significa que obrigatoriamente aquele pedido do autor não pode ser manifestado naquela pretensão e muito menos em outra pretensão. Nós não estamos falando aqui de vícios que podem ser sanáveis. Não estamos falando aqui de vícios corrigíveis. Não estamos falando aqui de vícios até mesmo capazes de ser corrigidos antes por uma emenda da petição inicial. Já são situações muito mais graves e muito pontuais em que o juiz pode fazer esse julgamento de improcedência liminar do pedido. É muito fácil, é um artigo muito interessante de ser estudado, vai diferir do indeferimento da petição inicial. Primeiro, que no indeferimento da petição inicial são casos onde basicamente vai faltar elementos da ação e condições da ação, e no indeferimento da petição inicial nós teremos a coisa julgada formal, ou seja, no indeferimento da petição inicial, corrigido aquele problema, corrigido aquele vício, o autor pode ajuizar a nova ação. Já na improcedência liminar do pedido, não. Nós não teremos casos aqui em que há possibilidade de correção de vício. Portanto, a coisa julgada aqui será mais grave, será a coisa julgada tanto material quanto formal. Tá certo? Pessoal, espero que tenham aproveitado bastante desse conteúdo. Espero que, se um dia cair na prova a respeito de improcedência liminar do pedido, vocês gabaritem a questão e façam a melhor prova possível e aproveitem bastante. E é também uma questão muito prática, que na advocacia, uma hora ou outra, você também vai se deparar com a situação de improcedência liminar do pedido, onde você vai receber a sentença, vai ficar com raiva da vida, vai interpor aquele mega recurso de apelação. Eu tenho certeza que você terá êxito na sua pretensão. Tá bom? Até a próxima aula, bons estudos e fiquem com Deus.